Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre matrizes, tá? Apesar de ser um assunto muito importante para quem vai continuar estudando aí, que vai resolver probleminhas que recaem muito em equações lineares, principalmente em engenharia e economia, aqui nós vamos fazer uma breve uma revisãozinha rápida só para ajudar quem está com muita dúvida em algumas coisas básicas. E mais adiante, daí a gente faz um conteúdo completo, detalhado de todas as operações e os detalhes sobre matrizes, tá? Então vamos para os nossos exemplos. O que é importante saber da matriz? Que a matriz, toda matriz tem um nome. Esse nome aqui, eu chamei essa matriz de matriz A, e os elementos que estão dentro desses colchetes aqui, vamos chamar assim, né, estarão representados por números. Então aqui a gente tem os elementos que ficam dentro. E esses números aqui que estarão representados, por exemplo, o A1 estará representado por um número e assim por diante. Então, explicando esses elementos de uma forma geral, né, esse Azinho, só um minuto aqui. Esse A aqui vai ser um número. Aqueles números menores aqui, ó, por exemplo, igual esse 1, ele vai, aqui na forma geral, ele está representado por uma letra I, e o J, que é o que vocês vão encontrar na maioria das apostilas e livros didáticos por aí. Esse I representa, que é um número que está ali, representa a linha que esse elemento vai estar. Então, esse I representa a linha que esse elemento vai estar. E o J, que é esse outro número, representa a coluna que esse elemento vai estar. Então, a gente lê assim, qual é o elemento que está nessa I linha e J coluna? Voltando aqui, então. E qual é o número que está na primeira linha, ó, 1 aqui, e primeira coluna? O que é linha e o que é coluna? Vamos lembrar aqui. O que é linha e o que é coluna? Linha, isso daqui é igual linha de caderno, né? Coluna, que está de pé. Coluna, coluna. Então, aqui nessa matriz, a gente tem, ó, linha 1, linha 2, linha 3, tá vendo? Certo? Isso é linha. Ok? Apagar aqui para escrever os... E o que é coluna? Coluna, isso aqui, né? Igual eu tenho aqui, ó. Coluna 1, coluna 2, e coluna 3, certo? Ok? Então vou apagar aqui para a gente continuar com a nossa explicação aqui. Certo. Sabendo o que é linha e o que é coluna, a gente vai olhar agora pro elemento A1, ou seja, esse número está na primeira... Eu digo assim que ele está, então, na primeira linha e primeira coluna, certo? Esse aqui, ó,
ele está, ó, linha, segunda linha, primeira coluna. Olha aqui a coluna aqui, ó. 2, 1. Certo? Ok? E toda matriz ela tem um tipo de formação ou ordem. O que significa isso? Significa dizer como que ela é formada. Por exemplo, quantas linhas e colunas essa matriz tem. Essa matriz tem quantas linhas? Tem uma, ó, tem uma linha, duas linhas, 3 linhas. Então ela tem 3 linhas. Olha aqui desse lado aqui. 3 linhas. Quantas colunas ela tem? Ela tem 3 colunas também, ó. Coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então ela tem 3 colunas, ou seja, ela é 3 por 3. Por quê? Ela tem 3 linhas e tem 3 colunas. Então, reparem que é importante saber que é primeiro sempre linha, né? Linha, primeiro linha, depois coluna, certo? Então agora vamos fazer o exemplo aqui. Na matriz a matriz A está aqui, indique os valores numéricos dos elementos. Então a matriz A tem o 1, o 2, o 0, o -4, o 7 e o 11. Qual é a ordem dessa matriz? Ela tem 2 linhas e 3 colunas, então ela é 2 por 3. Esse é o tipo de formação dela, ou a ordem. Então aqui, ó, você vai ler, não é a 11, você vai ler o elemento que está na primeira linha e primeira coluna, ó, primeira linha e primeira coluna, certo? Escreve o L e o Czinho embaixo para não errar. Então, primeira linha pode ser qualquer um aqui, ó. Isso é linha, ó. Essa é a primeira linha. Mas a hora que eu falo coluna 1, qual é a coluna 1? Coluna 1 é essa aqui, ó. Ok? Então, olha só. É o número 1. O número 1 é o único elemento que está na primeira linha e primeira coluna, ó. Coluna aqui, ó. Tá nessa coluna aqui. Não é o 2, por quê? Porque o 2 já não está na primeira coluna, está na segunda coluna. Entendeu? Tenta fazer esse desenho para ajudar na hora da resolução. Ok? Então, este elemento que está aqui é o número 1. Este é 1. Ok? Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Aqui, o 1. Colocamos ele ali. Certo? Agora vamos para o próximo. Deixa eu apagar isso aqui. Agora, qual é o elemento que está na segunda linha? Opa, segunda linha tem que estar aqui então, ó. Esta é a segunda linha. Pode ser ou 4 negativo, ou 7, ou 11. Não, ó,
Não resolveu, mas a hora que eu falo que está na primeira coluna, ó, primeira coluna, vindo aqui, ó, primeira coluna, olha lá, quem que é? 4 negativo. Tá na segunda linha, primeira coluna, então é o 4 negativo. Vamos escrever ele aqui, 4 negativo. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver, para vocês verem aqui, ó. 4 negativo, certo? Vamos apagar para fazer o próximo agora. Agora, eu quero, olha só, o elemento que está na primeira linha é qualquer um aqui, ó. Não resolveu, mas na hora que eu falo segunda coluna, ó, segunda coluna, quem que é? Quem que é os que aparecem? É o 2, ó. Porque olha só, o quadrado vermelho pegou, o retângulo vermelho pegou o 2 no retângulo azul. Então, é o 2. O 2 que está na primeira linha, segunda coluna. Então, escrevendo ele aqui, é o 2. Certo? Agora vamos fazer um outro exemplo. Isso daqui a gente já falou sobre linha e coluna. Então eu disse aqui que é bom você escrever embaixo dos números L, C. Linha, coluna. Essa ordem é muito importante, não pode esquecer, senão não tem como resolver. Daí você vai escrever em cima coluna 1, coluna 2, coluna 3. Linha 1, linha 2, linha 3. E vai procurar os elementos que estão naquela posição determinada conforme os números que a gente tem aqui, ó. Igual 1, 2 e 1 e 1 e 2, tá? Vamos para o próximo exemplo. Agora nós iremos fazer um exemplinho rápido aqui, ó. Dadas as matrizes A1, 5 negativo, 9, 0 e a B, 3 negativo, 2, 10 e 4, calcule. Então eu vou somar a A com a B. Então eu já copiei a matriz A que está aqui, ó. Essa é a matriz A. E essa é a matriz B. Então nós estamos somando as duas, que ó, então é uma adição de matriz, que vai dar um resultado aqui, que é esse resultado aqui. Então vamos ver aqui. Então, ó, eu sempre vou somar o elemento que está na posição, nessa posição, com esse que está nessa posição. E que posição que é esse elemento? É o A11, ou seja, o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. E esse elemento também está na primeira linha. Opa, desculpe, é esse aqui, né? Que aquele lá já é o resultado. E este aqui, que também está na primeira linha, primeira coluna, que deu esse resultado aqui. Então, você pode pensar aqui assim, ó. Gastei 3. Olha só, você não gastou mais do que você tem? Então, o resultado já vai ficar negativo. Então, gastei 3, vou ficar devendo 2. Então, você pode fazer ao contrário, ó. Gastei 3, paguei 1, vou ficar devendo 2. Agora, a gente vai fazer este elemento que está
na primeira linha, segunda coluna, com este que está na primeira linha, segunda coluna, vai resultar este que está na primeira linha, segunda coluna. Estou devendo 5. Paguei 2, vou ficar devendo 3. Isso. Agora, mesma coisa com os demais, ó. Esse aqui que está na segunda linha e primeira coluna, com este que está na segunda linha, primeira coluna, vai dar o resultado aqui deste que está na segunda linha, primeira coluna. Então, 9 mais 10 dá 19. Veja que quando o sinalzinho aqui é de adição, eu não preciso me preocupar com ele. Eu me preocupo, essa adição aqui é da operação. A gente se preocupa com o sinal do número, ó. Do número. Esses 5 negativo, esse menos aqui é do número, não é da operação. E aqui, ó, não aparece nada, é um sinal, quer dizer que é número positivo. Sinalzinho de mais, aqui também. Então, se eu tenho 9 e tenho 10, eu tenho um total 19. Se eu gastei 5 e paguei 2, no final eu vou ficar devendo 3, tá? E assim por diante. Daí agora nós iremos para o próximo, que é aqui, ó, que é este que está na segunda linha, segunda coluna, com esse que está na segunda linha, segunda coluna, e dá esse resultado que está na segunda linha, segunda coluna. Então, ó, 0 com 4 positivo, 0 mais 4 dá 4, está aqui, certo? Ok? Agora nós iremos para matriz de subtração. Já copiei aqui a A. Está vendo? Esta é a A. Esta é a B. Certo? Então, quando a gente tinha aqui em cima um sinal positivo, não mudava o sinal do número que vem depois, de todos esses números dessa matriz. Agora, quando esse sinal é negativo, ó, o que acontece com ele? Ele vai mudar o sinal desses números que está dentro dessa matriz aqui. Por quê? Olha só esse exemplo aqui, ó. Esse aqui que está aqui no cantinho. Vamos relembrar os números inteiros agora. Ó, menos vezes menos dá sinal positivo, ou seja, mudou o sinal desse 2 aqui, ó. Mudou, ele ficou positivo. Menos vezes mais dá resultado negativo. Então, olha só, mudou o sinal desse 2 aqui também, ele ficou negativo aqui. A mesma coisa vai acontecer com isso, olha só. Vamos fazer, então, este... Quem é este elemento? É o elemento que está na primeira linha e primeira coluna, com este que está na primeira linha e primeira coluna. Então, é um menos o outro. Olhem aqui embaixo que eu fiz um exemplo aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui o elemento que eu acabei de falar. Quem é esse daqui? Que está na primeira linha e primeira coluna. É o 1. Menos, olha lá, sinalzinho de menos da operação aqui, ó. Sinalzinho de menos da operação aqui. E o elemento B, que está na primeira linha e primeira coluna, é quem? É o 3 negativo. Então, ficou 1 está aqui, menos vezes menos dá mais. Copio 3. 1 mais 3, 4. O que aconteceu aqui com esse 3 negativo por causa desse sinal de menos? Ele ficou positivo.
Então aqui agora vai uma dica de ouro, que eu chamo. O que você vai fazer quando for de subtração de matrizes? Que envolver a subtração de matrizes. Você vai copiar a primeira, copia a primeira matriz, copiamos ela aqui. Daí você vai inverter o sinal, ó, era menos, ficou mais. E a segunda matriz, você vai copiar ela trocando o sinal. Então, olha aqui, aqui era 3 negativo, ficou 3 positivo. Aqui era 2 positivo, ficou 2 negativo. Aqui era 10 positivo, ficou 10 negativo. Aqui ficou 4 positivo, fica 4 negativo. O que você está fazendo? Você está fazendo o que nós fizemos aqui, ó. Nessa linha aqui, ó, trocando o sinal deste número aqui, ó. Certo? Só que nós já estamos fazendo um passo aqui, já fazendo isso de todos de uma vez. E quando eu faço isso, a gente fica com uma operação de adição. Então daí é só fazer a adição, como nós fizemos na primeira, ó. Virou agora soma. Soma entre duas matrizes, adição. Então eu tenho um positivo com, também tenho 3 positivo no total, então eu tenho 4. Se eu estou devendo 5 e para uma pessoa e para essa mesma pessoa eu continuo devendo ainda 2 no total, quanto que eu estou devendo para essa pessoa? Devendo 7. Tenho 9, gastei 10, vou ficar devendo 1. Você pode fazer assim, estou devendo 10. Paguei 9, ainda vou ficar devendo 1 para essa pessoa. E 0 com 4 negativo, 0 com qualquer número, é aquele número com aquele sinal mesmo. Tá? Então, o resultado dessa matriz é 4, 7 negativo, 1 negativo e 4 negativo. Lembrando que tem que, ó, nós fizemos então esse elemento que está nessa posição com esse que está nessa. E assim por diante. Tá? Próximo exemplo. Agora, uma multiplicação simples aqui. Então, estou dizendo que eu quero 7 vezes a matriz A, ou seja, eu vou multiplicar por 7 todos os elementos na matriz A. Então, eu vou pegar e vou multiplicar por 7 todos esses elementos aqui. Então, ó, 7 vezes 1, 7. Olha lá. Ele vem para a mesma posição que ele estava. Ele estava aqui, ó, na primeira linha, primeira coluna. Ele voltou aqui para a primeira linha, primeira coluna. 7 vezes 5 negativo dá 35 negativo. 7 vezes 9 positivo dá 63 positivo. 7 vezes 0 é 0. Tá? Espero que eu tenha ajudado e até mais.